Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora veremos qual será o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Objeto de conhecimento: leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barra e de setores e gráficos pictóricos. Detalhamento: construção de gráficos, colunas, setores, linhas, com ou sem uso de planilhas eletrônicas. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então na nossa aula de hoje nós teremos aí a construção de gráficos, certo? E a gente já sabe que os gráficos, eles são recursos importantes, né, para a comunicação dos dados coletados aí em determinada pesquisa. E esses gráficos, eles são importantes, por quê? Porque eles vão comparar as informações, né, informações quantitativas, informações qualitativas e nos fornecer aí uma melhor visualização de toda a pesquisa, certo? Então, estou aqui nesse cenário de gráficos porque nós vamos aprender hoje a construir gráficos, a verificar qual gráfico mais adequado para determinada pesquisa. E agora, então, nós vamos iniciar vendo aí um problema e vamos analisar o gráfico desse problema e resolver algumas questões sobre ele. A primeira questão, o primeiro exemplo que nós veremos na nossa aula será este. Veja no gráfico a seguir a organização dos dados de uma pesquisa sobre a quantidade de horas semanais dedicadas ao estudo fora da escola por alunos com baixo desempenho. E então, este gráfico que a gente vai já ver significa aí uma pesquisa que fizeram sobre a quantidade de horas semanais que os alunos estudam quando não estão na escola, né? E alunos que tenham aí baixo desempenho. Então, nós estamos vendo aí o gráfico é o tempo de estudo extra classe, né? Quando os alunos não estão aí na classe. Esse é o título aí do gráfico, porque é o que indica a pesquisa. Temos então aí os números de horas semanais aqui nesse eixo horizontal. Temos no eixo vertical a quantidade de alunos e esse gráfico, né, trata-se de um gráfico de colunas. Nós temos as colunas aí em preto, cada coluna está indicando aqui a quantidade de alunos. Muito bem. Então, aqui para analisar este gráfico, nós temos aqui algumas perguntas, né? Na letra A, nós temos a seguinte pergunta: quantos alunos foram entrevistados? Então, como na coluna, no final de cada coluna, nós temos a quantidade de alunos referente a cada hora de estudo semanal, né, que é aqui esse eixo horizontal. Para a gente saber a quantidade de alunos que foram entrevistados, nós temos que fazer a soma, então, de todas essas quantidades, né? Nós temos que fazer a soma de 182 com 148, com 62, 30, 28, 12 e 10. E nesse gráfico aqui, a gente já tem até essa ajuda, né? Por quê? Se a gente não tivesse essa ajuda, a gente teria que estimar aqui o valor dos alunos. Olha só, eu teria que fazer aqui traçar essa linha, né, direto da altura da coluna até esse eixo vertical, onde eu tenho aqui as quantidades de alunos. Mas nesse gráfico nós já temos aí a ajuda para cada coluna, cada número de alunos que vai estudar aí as determinadas horas na semana. Por exemplo, 182 alunos estudam 1 hora durante a semana toda, quando não estão dentro da sala de aula. 148 alunos estudam por 2 horas, né? Estudo extra classe. Na terceira coluna, 62 alunos estudam 3 horas e assim sucessivamente. 30 alunos estudam 4 horas, 28 alunos estudam 5 horas, 12 alunos estudam 6 horas e
somente 10 alunos estudam aí 7 horas semanais. Então, para a gente determinar a quantidade de alunos, nós devemos fazer a somatória de todos esses alunos aí, certo? A gente vai já ver, então, essa soma na próxima cartela, mas antes a gente vai ver a letra B. Na letra B, ele pede para determinar a média de horas semanais estudada. E, além da média, ele está querendo também a moda e a mediana. Então, o que seria aí a média, né? A média, a moda e a mediana. São 3 medidas, né, que a gente pode tirar desses valores. A média, então, para a gente determinar a média, além de a gente somar todas as quantidades aqui de alunos, a gente tem que fazer a divisão pela quantidade total, né, que foram somadas. Então, assim, a gente encontra a média. E a moda? A moda é aquele número que mais vai se repetir nos dados, né? E a mediana vai ser aí o termo central, o termo do meio em relação a todos os dados, né? E aí a gente vai já ver como vai ficar esse cálculo. E na letra C, a pergunta é: qual é a porcentagem de alunos que estudam menos que a média? Então, como a gente já vai saber a média aqui da letra B, basta a gente transformar esse valor, que vai estar numérico, em percentual, né? Para poder saber aqui a porcentagem de alunos que estudam menos que a média. Então, vamos já verificar a resolução da letra A, que ele pergunta quantos alunos, né, foram pesquisados. Então, fazendo a somatória aqui de todos os alunos, como eu falei para vocês, encontramos aqui 472 alunos. A letra B estava pedindo a média, a moda e a mediana. Então, como é que a gente vai encontrar a média? Além de a gente fazer a soma, né, de todos esses valores, nós vamos precisar dividir pela quantidade total de alunos, né? Então, a gente somou todas como pede aqui na letra B, a média de horas semanais estudadas, né? Nós vamos ter aqui que verificar quantas horas semanais são estudadas por 182 alunos. 182 alunos, eles estudam por 1 hora. Olhando no gráfico, 148 alunos estudam por 2 horas. Então, a quantidade de horas aí estudada no total dos 148 vai ser de 296. Aí, continuando, nós temos aqui, 62 alunos estudam por 3 horas. Então, multiplicando 62 por 3, nós vamos ter, então, 186. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para todos os outros, olha só. 30 vezes 4, que vai dar 120. 28 vezes 5, que vai dar 140. E 12 vezes 6, depois 10 vezes 7. Né? Então, a gente tem aqui 12 vezes 6 vai dar 72, 10 vezes 7 vai dar 70. Então, todas essas somas aí são referentes, olha só, o que ele pediu? Média de horas semanais estudadas. Então, eu tenho que pegar todas as horas semanais que são estudadas, né? Só que eu não posso só fazer a soma aqui dessas horas, né? Por quê? Porque também a gente tem um valor para cada hora dessa, né? Então, por isso eu faço a multiplicação da quantidade de horas pela quantidade de alunos daquela respectiva hora. E aqui na resposta a gente tem já esses valores depois de multiplicado. E aí, como a gente quer saber a média, né? A gente tem que somar tudo isso e tem que dividir por quanto, né? Temos que dividir pela quantidade total de alunos, para poder saber a média de hora semanal estudada. Então, por isso que está sendo dividido aqui por 472. Então, fazendo essa soma e dividindo por 472, a gente obtém aqui 2,3 aproximadamente. Isso quer dizer que a média de horas
semanais estudadas é de 2,3 horas aproximadamente. Então, olha como os alunos dessa pesquisa estão estudando pouco, né? Por quê? Justamente o que diz aqui é que esses alunos eles têm um baixo desempenho, né? Por isso que essa pesquisa foi feita aí com esses alunos. E aqui uma conclusão que a gente pode tirar é que eles têm um baixo desempenho porque eles estão estudando pouco aí, né? Fora da sala, em casa, ou enfim, extra classe está sendo estudado pouco, né? Então, nós temos agora na letra C, como ele pede aqui, qual a porcentagem de alunos que estudam menos que a média? Então, nós temos aqui, na letra C, a resposta é de 70%. E como é que foi que a gente chegou nesse resultado? A gente quer saber qual a porcentagem de alunos que estudam menos que a média. E aí a gente viu que a média é de 2,3%. Então, a gente precisa olhar para o nosso gráfico e verificar a quantidade de alunos que estão estudando abaixo da média. Então, vou apagar aqui e aí a gente vai olhar somente os alunos que estão estudando menos que 2,3 horas. Né? Então, a gente tem aqui, olha só, somente 182 alunos, eles estão estudando 1 hora por semana, e 148 alunos estão estudando 2 horas por semana. Então, eles não chegam nem a estudar. Eu não posso olhar, aliás, a quantidade de alunos que estão estudando 3 horas. Eu não posso incluir na conta esses 62, porque a média, né, é por aqui, 2,3. Então, ele quer saber essa quantidade de alunos aqui, né, que está estudando abaixo da média. Então, eu vou ter que fazer a soma de 182 e de 148. Essa somatória é a quantidade de alunos que estão estudando abaixo da média. Então, nós temos aqui a somatória de 182 mais 148, vai dar exatamente 330, essa soma, né? Então, a gente faz uma regrinha de 3. Qual é essa regrinha de 3? A gente sabe que o total de alunos, que é 472, é equivalente a 100%. Então, 330 alunos vai ser equivalente a quantos por cento? Né? Então, aí eu tenho essa regrinha de 3, que eu posso montar essa proporção e calcular o valor de x, né? Que é onde eu coloquei aí o percentual. Então, multiplicando aqui meios por extremos, nós vamos ter 472 vezes x dá 472. E essa somatória aqui, 330 vezes 100, que vai dar 33 mil. Então, para eu descobrir aqui esse valor de x, eu tenho que dividir o 33 mil por 472. E aí, esse resultado é igual a 69,9%. Então, a gente arredonda e colocamos aqui 70%. Então, significa que dos 472 alunos, né, 330, que é o mesmo que 70%, eles estão estudando abaixo da média, né? Então, olha só, esse resultado é muito alto, né? Muitos alunos aí, né, a maioria, né, 70%, está com as horas de estudo abaixo da média, certo? Então, assim, dessa forma, a gente resolve aqui a nossa primeira questão e a gente vai para a segunda questão, onde a gente vai analisar um outro gráfico. E essa questão diz o seguinte: alunos da Faculdade de Educação fizeram uma pesquisa com 600 alunos sobre qual área os jovens estudantes da cidade de São Paulo querem seguir na faculdade. As áreas disponíveis para escolherem eram engenharia, ciências médicas, ciências exatas, ciências humanas e ciências sociais. Da pesquisa, fez-se o seguinte gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico e agora esse gráfico, né, é um gráfico de setores. Então, a gente já viu aí o gráfico de colunas, né, e agora estamos aqui no gráfico de setores. E nesse gráfico de setores, nós temos aqui o título Área almejada pelos estudantes, que foi aí o objetivo dessa pesquisa. E nós temos, então, aqui a legenda, né, que vai dizer a que cada parte desse gráfico está se referindo. Né? Então, nós temos aí engenharia, ciências médicas, ciências exatas, ciências humanas e ciências sociais.
E aí nós temos o seguinte: qual a área, né, menos procurada? É a pergunta da letra A, e já temos aí a resposta de ciências sociais, né? Por quê? Ciências sociais é referente aqui a essa parte do gráfico, onde nós temos o maior percentual, o percentual de 28%. Olhando aqui na legenda, nós temos ciências sociais, não, né? Aqui está ciências exatas, né? De acordo com esse gráfico. Então, olha aí aqui, já analisamos o gráfico, ciências exatas. Olha só. E aí, continuando, nós temos letra B. Qual a área... Aliás, aqui era qual a área menos procurada, né, professor? Então, vamos lá. Eu sei que vocês estavam aí loucos para dizer, não, professor, é a menos procurada. Então, tá, é a menos procurada. A menos procurada é a menorzinha aqui, né? Por isso que está de 11%, que aí sim, é ciências sociais. Então, aqui está correto, tá? Então, agora na letra B, aí sim é a área mais procurada. E na área mais procurada, a gente já tinha visto que era ciências exatas, né? E na letra C, ele pede qual é a média de estudantes por área. Então, como é que a gente vai descobrir a média de estudantes por área? A gente tem que ir no problema e fazer aí a divisão de todos os alunos pela quantidade total de áreas, né? Para a gente saber aí a média de alunos por área. Então, aqui na pesquisa, foi pesquisado aí 600 alunos, né? A questão mesmo nos informa. E a quantidade de área, né? A gente pode ver aqui pela legenda que são 5 áreas. Então, nós precisamos dividir aqui 600 por 5 e aí a gente vai encontrar a média de estudantes por área, né? Que é de 120. E na letra D, qual é a moda das áreas, ou seja, dentre as áreas, qual é aquela que foi mais escolhida, né? Então, se a gente observar o gráfico, as ciências exatas também, a gente consegue ver, olha só, que ela foi a mais escolhida. Então, ela é a moda aí das áreas, vai ser a área que vai mais se repetir na escolha dos alunos, certo? Muito bem, então vamos para a próxima questão. Agora a gente tem um outro tipo de gráfico, né? Esse gráfico é um gráfico de linhas. E aí esse gráfico de linhas vai ser desse probleminha que diz o seguinte: a bibliotecária de uma escola fez um levantamento sobre o número de livros emprestados em cada mês, de fevereiro a junho de um ano letivo. Aí temos as 3 perguntas em relação a essa pesquisa. Qual mês teve mais livros emprestados? Qual a média de livros emprestados no período pesquisado? Quantos livros foram emprestados no total? Então, para responder essas perguntas, a gente tem que fazer aqui a análise desse gráfico, né? Nós temos aqui o título, né, da pesquisa e aqui, olha só, o título do gráfico, números de livros emprestados. No eixo horizontal, aqui nós temos todos os meses, que está relativo à pesquisa, e aqui diz que é de fevereiro a junho, né, essa pesquisa, por isso que começa aqui em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio e junho. E no eixo vertical, nós temos aí o número de livros emprestados, né? Nós temos aqui 50, 100, até o 300. E aí temos aqui a linha indicando a quantidade em que cada mês foi emprestado aí os livros, né? Por exemplo, em fevereiro, nós temos aqui essa bolinha indicando que 150 livros foram emprestados. No mês de março, aqui, né, nós temos essa informação de que 300 livros foram emprestados e assim por diante, né? Então, vamos responder aqui, qual mês teve mais livros emprestados? Então, como ele é um gráfico de linha, né, e o gráfico de linha ele serve para comparar a evolução de determinada pesquisa, então aqui está analisando a evolução de livros que foram emprestados. É bem simples analisar esse gráfico de linhas, né, para saber qual foi o mês que teve o maior número de livros emprestados, né? Basta a gente ver aqui onde é que a linha foi mais alta, digamos assim. E aí a gente encontra que foi nesse mês, né, o mês de março. Então, durante o mês de março, foi o mês aí que teve mais livros emprestados. E aí, qual é a média de livros emprestados no período pesquisado?
Para descobrir a média de livros emprestados, a gente vai ter que somar toda a quantidade aí de livros, né, e dividir pelo período de empréstimo, né? Então, a gente vai já ver como fica aqui a resposta. Olha só, respondendo a letra A, a gente já viu aí que o mês de março, né, ele teve o maior número de empréstimo. E na letra B, a média de livros emprestados pesquisado é dada pelo cálculo aí da razão, né, ou seja, divisão entre o total de livros e o período pesquisado. Então, a gente soma aqui todas as quantidades de livros que foram emprestados e o período pesquisado foi de 5 meses, porque de janeiro, né, até junho, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, por isso que aqui a gente dividiu por 5. Então, soma todos os livros, divide pelo período que foi de 5, e a gente chega aqui a 230. Então, 230 é a média de livros que foram emprestados nesse período. E a letra C perguntava aí quantos livros foram emprestados no total, né? Então, a gente já até fez essa soma aí na letra B, né? Que é somente a soma aí de todas as quantidades de livro mês a mês, chega aí no resultado de 1.150, certo? Então, vimos aí esses 3 exemplos cada exemplo envolvendo aí um tipo de gráfico, né? No primeiro a gente viu um gráfico de colunas, no segundo exemplo a gente viu um gráfico de setores, que é mais indicado para comparar uma parte em relação a todo, né? E, por último, nós vimos aí o gráfico de linhas, né? Que é mais indicado quando a gente quer verificar a evolução de algum determinado dado, certo? Agora a gente vai ver um probleminha aí, né? Envolvendo mais uma situação aí sobre gráficos. Depois a gente vai ver qual é o gráfico melhor para representar essa situação. Então, fique atento aí no nosso próximo exemplo. Olha só. Vera abriu uma pequena loja de pães e bolos e ela fez anotações de quanto vendeu durante a primeira semana. Então, observe o registro dela. Vera pediu ajuda à sua filha para organizar os registros que havia feito em uma tabela. Então, ela fez aí os registros na tabela. E aí, tá aí a tabelinha, os registros que ela fez, venda de pães e de bolos durante uma semana. Então, nós temos aí na primeira coluna o dia da semana, na segunda coluna a quantidade de pães vendidos e na terceira coluna a quantidade de bolos vendidos. Então, a partir dos dados na tabela, nós vamos construir o gráfico que é referente à venda de pães somente, né? Nós temos aí quantidade de pães vendidos. Na segunda-feira foi 9, na terça foi 6, na quarta foi 2, na quinta foi 4, na sexta-feira foram 8 pães vendidos e no sábado 10 pães. E aí agora a gente vai verificar, então, baseado aí nesses dados da tabela, como é que ficaria um gráfico, né? E aí eu utilizei aqui um gráfico para mostrar para vocês o gráfico de colunas também, porque está comparando, né, esses dados, que seriam aí a venda de pães. Então, criamos aqui uma coluna para cada dia, né, de segunda a sábado no eixo horizontal. Nós temos aí os dias da semana dos pães, nós temos ali no eixo vertical a quantidade de pães que foram vendidos e o título do gráfico colocamos aí venda de pães durante uma semana. Então, a gente pode ver que lá na segunda-feira foram vendidos 9 pães. Não está o número aí na coluna, né? Mas a nossa escala ali está de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Então, como a coluna está na altura entre 8 e 9, bem na metade, a gente já sabe que aquela coluna ela vale aí 9, né? Então, está se referindo que na segunda-feira houve aí 9 pães durante a venda. E na terça-feira, 6 pães foram vendidos. Na quarta-feira, 2 pães. Na quinta, 4. Na sexta, 8. E no sábado, 10 pães. Então, pegamos aqueles dados ali da tabela e colocamos aqui num gráfico de colunas, certo? E aí a gente pode ver, né? Qual foi o dia que vendeu menos pão? Ah, foi na quarta-feira, porque está com uma coluna bem pequenininha, né? Uma altura, a menor altura. Quando é que foi vendido mais pães? Aí a gente pega a maior coluna, essa daqui, né? A de sábado. E realmente foram vendidos 10 pães, né? E aí, então, agora a gente vai verificar
a construção do gráfico referente à venda dos bolos, né? Esse aqui era só de pães e agora a gente vai ver o dos bolos. Do mesmo jeito, colocamos aqui os dias da semana, né? De segunda a sábado. Lá no eixo vertical, a gente colocou a quantidade de bolos agora. E cada dia aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com as suas colunas também, o mesmo tipo de gráfico, porque eu estou comparando aí a quantidade de bolos vendidos, então melhor para comparar é o gráfico de colunas, né? E aí, cada coluna aí com seu respectivo valor de quantidade de bolos, certo? Então, eu usei aqui, para esse gráfico de vendas de bolo durante uma semana, olha ali o título, a cor laranja, né? Diferente aí dos pães que era azul, né? Então, visualmente, eu já sei que o gráfico azul está tratando de venda de pães e o gráfico aí nessa cor meio laranja, né? Está se referindo a vendas de bolos, tá bom? Então, se eu quisesse colocar as duas informações em um gráfico só, né? Porque aqui eu fiz dois gráficos, um sobre a venda de pães e o outro sobre a venda de bolos, né? Mas aí, se eu quisesse colocar as duas informações em um gráfico só, como é que a gente iria fazer? Agora eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês, né, o nosso gráfico, que é chamado aí o gráfico de barras duplas, né? Então vejam que agora as colunas meio que deitaram, né? Então a gente chama de barras. E elas são duplas. Então, veja aqui, olha só, o que mudou aqui agora? O dia da semana ficou lá no eixo vertical. Aqui no eixo horizontal, ficou aí, então, a quantidade de pães e de bolos, né? E aí, o que a gente fez? A gente juntou aí cada coluna com a sua coluna e como ela está deitadinha, a gente chama de barras e barras duplas, por quê? Vamos ver aqui, na segunda-feira, nós temos a barra azul embaixo, ela está maior do que a barra laranja que está em cima dela, né? Está indicando exatamente o quê? Olha aqui a legenda, o pães em azul e o bolos nessa cor laranja. Então, ali na segunda-feira, a gente consegue visualizar o que vendeu mais, pão ou bolo, né? Então, como a barrinha azul, que é referente a pães, está maior, né? Então, quer dizer que vendeu-se mais pães do que bolo. Então, veja que esse gráfico aqui de barras duplas, ele é apropriado para a gente efetuar uma comparação entre duas variáveis nesse caso, né? Mas podem ser mais variáveis. Quais são essas variáveis? A venda de pães e a venda de bolos, né? No caso dessa situação aqui, que eu estou me referindo. E aqui, em cada dia, então, eu consigo comparar o que foi mais vendido. Foi mais vendido pão e bolo, por exemplo, na sexta-feira. Então, se você observar, você vai olhar o tamanho da barra e vai conseguir verificar que a barrinha azul também foi maior na sexta-feira, então vendeu mais pão do que bolo. E onde é que teve mais venda de bolo? Ah, se a gente olhar, olha só, na quarta-feira vendeu um pouco de pão, mas a barrinha do bolo está maior. Então, na quarta-feira a gente consegue visualizar que houve a maior venda de bolos, né, do que de pães. Então, nesse tipo de gráfico, que a gente está chamando de gráfico de barras duplas, a gente consegue comparar, então, essas duas variáveis, certo? E aí, para finalizar, eu trouxe esse mesmo tipo de gráfico, na verdade, mostrando as duas vendas de pães e bolos, mas agora em um gráfico de linhas. Então, olha só, a primeira linha que eu coloquei aí é referente aos pães, né? Lembram que eles eram da cor azul? E a segunda linha que a gente colocou aí é referente à venda de... Aliás, o azul é de bolos e o pães ficou de laranja, né? Então, a gente consegue também comparar a evolução de venda aí desses pães e bolos, né? Se, por exemplo, eu perguntar aí na quarta-feira foi vendido mais pão ou mais bolo, a gente vai lá no dia de quarta e verifica qual é a linha que está mais alta aí, né? Nesse pontinho preto indicando o dia. Aí a gente sabe que é a linha laranja, então pães. Então, na quarta-feira, o pão foi vendido mais do que o bolo. E assim sucessivamente, né? No sábado, o que foi mais vendido? Aí a gente vai olhar as duas cores das linhas e verificar que a linha azul está acima da linha laranja. Então, a linha azul é referente a bolos, então no sábado foi vendido mais bolos do que pães, certo? Então, aqui o título a gente colocou vendas de pães e bolos durante uma semana, né? O eixo horizontal ficou aí também com os dias da semana. No eixo vertical ficou a quantidade de bolos e pães vendidos. E o título ali também
E a nossa legenda aqui mostrando que a linha azul estava se referindo a bolo e a linha laranja se referindo a pães, certo? Então, muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a construção de gráfico e qual o melhor gráfico, né, para a gente utilizar em cada situação. Espero que tenha sido bastante proveitosa essa aula e eu encontro vocês numa próxima oportunidade.